Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os meus irmãos internautas, onde você estiver agora. Eu quero participar contigo a carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos que estavam em Roma, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vamos analisar esse texto em evidência. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Ele está falando do Evangelho em uma época em que todos aqueles que acreditavam e criam no Evangelho era morto, perseguido, era colocado como espetáculo do mundo. Todos aqueles que serviam ao Cristo era morto, era escarnecido, era zombado. Estamos falando de um Paulo que saiu do judaísmo, que pertenceu ao farisaísmo, que pertenceu ao Sinédrio, era descendente da tribo de Benjamim. Este homem, que também tem o seu nome, Saul, o primeiro rei de Israel, ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Vamos entender primeiro o que é Evangelho. Evangelos é boas novas, irmão Nelson. Deus abençoe, que bom ter você na live, irmão Nelson. Evangelos é boas novas. Boas novas, que boas novas é essa? De uma missão. Nós sempre ouvimos desde criança que o primeiro missionário foi Noé. E sempre concordamos com essa teoria. O primeiro missionário foi Noé. Porém, se você olhar em Gênesis, capítulo de número 3, vamos aprender que o primeiro missionário é o formador de missões. É o próprio Deus, que tem uma missão. O homem no jardim do Éden pecou contra Deus. E agora Deus tem uma missão de resgatar o homem. Deus estabelece uma missão de resgatar o homem. Como isso? Olha no capítulo 3. O Senhor disse à serpente: você se tornasse maldita. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, ou descendente, ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Esta é a missão. Essa serpente está escrita em Apocalipse, que é o próprio Satã, né? Então o que nós aprendemos aqui nessa noite: Deus estabelece uma missão. Quando o homem, o pecado que separa o homem de Deus, o pecado que faz o homem sair do jardim de delícias, o lançando para fora da presença de Deus, agora Deus estabelece uma missão de resgate. Então quando Deus estabelece uma missão, Ele vai anunciar aqui a vinda do seu filho já, ó. Porque o pecado não pegou Deus de surpresa. O eterno Deus. E não foi o plano da redenção, não foi um plano que pegou o nosso Deus desavisado. O plano da redenção, Deus, quando o homem pecou, Ele já anuncia o plano da redenção, do resgate de cada ser humano, da humanidade. Lumos. Veja que lindo esta palavra. Então a missão é a missão de o filho que nasceria descendente do homem, mas com natureza divina, celeste do alto e natureza da terra, que veio do céu, nasceu na Virgem Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Aqui Deus anuncia primeiro a missão.
que é resgatar, pisar na cabeça da serpente, desfazer a obra do maligno, esmagar a cabeça fala domínio. Então ele vai esmagar a cabeça, o poder do diabolos, o diabo de Satã. Então diz, ele vai desfazer a obra do inimigo, vai pisar a cabeça, vai acabar com a autoridade. Quando pisa na cabeça, dá a imagem daquelas guerras antigas, e quando o rei era vencido, ele tinha seu pescoço debaixo do pé daquele que vencia a batalha. Era subordinar, era humilhar, era bater. E essa imagem que Deus mostra que Cristo fará com o inimigo, e Paulo diz, em breve o Deus de paz, o Senhor de paz, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Olha que interessante, nasce a missão. E Deus anuncia o evangelos, boas novas. O homem se perdeu, mas Deus não desistiu da humanidade. Aquele que ele fez a imagem, a semelhança, o homem. Ele não desiste, ele já prepara e anuncia que ele tem plano de resgate. Então ele é o primeiro anunciador de boas novas, é Deus. E Jesus, na plenitude do tempo, o tempo certo, veio para cumprir os propósitos de Deus. Louvado seja Ele para todos sempre. E Ele vem, aos 30 anos começa o ministério terreno. Ele morre na cruz do Calvário. Morre por mim e por você. E ele anuncia teletestai. Está consumado, a palavra que significa está pago. O preço foi pago. O que Paulo nos ensina, que tinha uma cédula de dívida contra nós, e ele pegou, rasgou a cédula de dívida, porque ele pagou o preço. Então Paulo está nos ensinando aqui, olha, eu não envergonho do Evangelho. Ao contrário, vou repetir o que muitos acreditam, que a missão nasceu da igreja, para a igreja, para encher a igreja, para fazer a igreja prosperar na terra. Não, ao contrário, a igreja nasceu para a missão de resgatar, de trazer o homem de volta a Deus. A igreja nasceu para a missão de reconciliar de volta o homem a Deus. Então Paulo, depois do encontro com o Senhor, nós lemos Atos dos Apóstolos, lá no caminho de Damasco, como ele tinha cartas dos principais, para perseguir aos cristãos. Mas ele encontrou Jesus. E Jesus disse, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E a partir daquele momento ele teve um encontro de mudança, porque ele testemunha em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, que encontra com Cristo, que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então ele vai dizer, eu não tenho vergonha desse evangelho. O evangelho de resgate, o evangelho da cruz, o evangelho de Deus reconciliando o homem consigo através de Cristo. Hoje temos o evangelho triunfalista, que só vitória. Hoje nós temos o evangelho somente do egocentrismo, em que o homem é o centro da mensagem. Mas o evangelho é cristocêntrico. Jesus é a chave hermenêutica de Gênesis e Apocalipse. Eu vejo muito pregador com exibicionismo. Jesus, em Gênesis, ele é o Cordeiro. Jesus, em Êxodo, e vai dizendo, cada livro, isso não tem conexão com o evangelho. Porque Jesus, ele é tudo, ele é a chave hermenêutica desde Gênesis, que Bereshit, até o livro da revelação, que significa desacortinar, descobrir, que é o livro de Apocalipse. E ele diz, olha, esse evangelho, o evangelho, outra palavra que nós aprendemos, lendo esse texto, o evangelho não tem poder. Irmão, muitos pregam, o evangelho tem poder, o evangelho não tem poder.
Eu vou repetir, o evangelho não tem poder, ele é o poder de Deus. Uma coisa é ter o evangelho em sua essência, ele é o poder de Deus. Ele é o poder. Ele é o poder que quando ele chega, traz vida. Quando ele chega, traz transformação. Ele é o poder que nós lemos em Mateus capítulo 13, comparado àquele que prega o evangelho, àquele que fala o evangelho, como aquele que saiu ao campo a semear. Então muitos acreditam que o poder está no evangelista, o poder está no pastor, mas o poder está no próprio evangelho. É que se você estiver cheio desse Deus, desse evangelho, você está cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Olha o que Jesus nos anuncia de tão interessante. Tudo é muito glorioso na Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Ele diz em Mateus 13:13, Mateus 13:3, eis que o semeador saiu a semear. Nós que levamos evangelhos nobres em Cristo, você só sai como semeador semear. A semente do evangelho tem vida em si mesmo. O que depende se ela vai cair à beira do caminho, ou ela vai cair entre pedregais, ou ela vai cair entre espinho, ou ela vai cair entre boa terra. A diferença da natureza assim não é do evangelho, mas de quem recebe, porque o evangelho ele é poder. O evangelho ele é poder. A diferença não é a semente, ela é poder. A semente do evangelho é poder, o problema é onde ela cai. Olha, o campo que vai receber, porque o nosso coração são campos, o nosso coração são terras saudáveis, que o evangelho vai ser inserido e vai dar frutos. A semente do evangelho tem poder, ela é poder, não tem poder, ela é poder. E olha aqui, ele diz, olha, o que ele vai explicar no versículo 19, em Mateus 13? Aquele que ouve a palavra e não entende, vê o maligno arrebata. Esse é o problema de você não entender a palavra de Deus. O inimigo ganha nesse campo e você não tem interesse de aprender e entender. Tem que meditar. A palavra de Deus você tem que ouvir e meditar. Ganhar tempo com a palavra de Deus. Outra interessante aqui, ó. Eu vou de relapso, senão eu vou parar por muito tempo, porque é live, é rápido. Tem um compromisso de 10 horas com a minha pastora Alessandra, onde vai fazer pelo Telegram uma série de mensagens poderosas. Convido você para estar lá. Olha o que o outro semeou entre os pedregais, já que ouve a palavra e recebe com alegria. Ele ouve a palavra e já se empolga. Meu Deus, que palavra poderosa. Mas dura pouco, porque quando chega tempo de angústia, quando chega tempo de perseguição, ele logo desiste, logo se ofende, ou logo se abate. Essa palavra se ofende, logo se abate, não tem duração. E o evangelho não tem vida nesse campo. E outro qual entre espinho, é o que ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo sufoca. A semente não cresce porque os cuidados, os anseios desse mundo, também os desejos mundanos, também a prioridade pela qual é este mundo, e não busca primeiro o reino dos céus, mas qual a finalidade em si é ter vida melhorada aqui na terra e não vida eterna em Cristo. O evangelho ele é poder para aqueles que renunciam a si mesmos e seguem a Cristo. Então muitos estão pregando o evangelho de vida boa aqui na terra, mas o evangelho tem poder de dar vida boa. Evangelho de João 10 vem dar vida abundante, fala de vida abundante aqui na terra e vida eterna. Está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Cristo Jesus, Salvador. Ele dá vida abundante aqui na terra. Bem-aventurados mansos de Jesus em Mateus 5, que herdarão a terra, mas dá vida longa aqui na terra e vida plena, vida eterna com Deus na eternidade. E agora, isso é interessante, a semente, ela é poder.
Mas aquele que foi semeado em boa terra, ele deu fruto. A semente, ela tem vida, irmão Nelson, que está aí conosco. Ela tem vida. O evangelho tem poder em si mesmo. Então Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder. Só que esse poder só é manifestado para aqueles que são salvos, Paulo diz. Para aqueles que a semente não é sufocada pelos cuidados da vida, ou preocupação somente com esta vida, e não preocupar com o eterno, preocupar somente com o atemporal, e não preocupar com o eterno. Jesus chama isso de relacionamento raso. É aqueles que ouvem a palavra em Mateus 7, não pratica, é casa da areia, não cria profundidade na palavra. Mas aquele que cria profundidade em solo arenoso, como é ali no Oriente, em Israel, Jesus vê as casas sendo construídas, precisam se escavar sobre a areia e achar a profundidade da rocha, para que essa semente, essa casa seja edificada sobre a pedra. Então, isso fala de profundidade com Deus. Então, encerrando a palavra essa noite, o Evangelho é isso. Ele tem vida em si, e se ele encontrar um terreno fértil, ele vai nascer no seu coração. Ele é poder para te salvar. Ele diz primeiramente do judeu, porque a primeira palavra veio anunciada aos judeus, depois ao grego. Porque a divisão do povo era gentios e judeus. Gentio é todo o povo que não era judeu. Judeu era o povo separado para servir e anunciar a Deus às nações. Anunciar a missio Dei. O que é missio Dei no latim? A missão de Deus. Não é missão da igreja, é missão de Deus. A igreja está inserida na missão de Deus. Ela passa a se tornar missão da igreja porque ela tem a missão de Deus. Então nesta noite, se alegre o teu coração. Temos a missão de Deus. Por isso que eu não quero pregar aqui o evangelho de barganha, que é o evangelho que negocia com Deus. O evangelho do triunfalismo, só vitória. O evangelho do egocentrismo, que o homem cujo qual é o centro de todas as coisas. Não queremos pegar o evangelho aqui simplesmente terreno, vida boa aqui somente. Estamos pregando o evangelho que ele vai além dessa vida, para toda a eternidade. Ele é poder de Deus, para todo que crê. Então só é poder para aquela semente que cai em boa terra. Ele só é poder para quem crê. E esse crer, meus irmãos, nós temos que encerrar aqui, pelo tempo, irmão Mauro. Um abraço, irmão Mauro Novelli. Deus abençoe, viu? Irmão Mauro, Deus abençoe, meu irmão. Você, sua casa. Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou te aceitar a sua amizade aí. Deus abençoe carinhosamente o seu amigo, seu irmão. É um grande amigo, Mauro Novelli. Deus abençoe, viu? Então, olha o que a palavra de Deus diz, é poder para quem crê. O que é esse crer? É o crer em obediência. Não é só em acreditar, crer e deixar-se elevar-se pelo padrão do reino através da sua palavra. Então, vamos encerrar só este versículo, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus, que salva, um poder que salva. Salva de quê? Salva do poder do pecado. Salva também do salário do pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É dom de Deus. Nós nascemos, o evangelho é dádiva de Deus. Nascemos de novo, porque o evangelho é dom de Deus. O homem, ele recebe o evangelho como graça dadivosa, maravilhosa graça, como dizia Spurgeon, príncipe dos pregadores. O evangelho é poder de Deus para os que creem, poder que salva. Nós já nascemos na vida. Diz o salmista, a vida é favor de Deus. O que é favor? Algo de graça. Favor de Deus. A vida é um favor, nós nascemos pelo ato amoroso de Deus. E o homem se perde durante o seu crescimento, a sua existência, e Cristo o traz de volta pelo evangelho, também pelo favor de Deus, pelo novo nascimento. Em nome de Jesus, o evangelho seja poder para te salvar. O evangelho seja poder para te impactar. Seja poder para transformar. Olhe,
o melhor do Evangelho de Cristo é o próprio Evangelho. Ele não tem poder, ele é o poder. E o resultado desta graça maravilhosa é a vida eterna. Então, não despreze o Evangelho. Quem se envergonhar do Evangelho agora, poderá ser envergonhado para sempre na presença de Deus. Para sempre ser envergonhado, lançado da presença de Deus. Isso chama segunda morte. Mas quem não se envergonha do Evangelho vai passar da morte para a vida. Que você tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Eu só vou fazer uma pergunta: o Evangelho é poder na sua vida? Poder que dá vida, poder que transforma, poder que restaura, poder que salva. Quem vai responder é você, que o Evangelho é a semente. Nós somos semeadores. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo é quem dá vida. O nascimento, o crescimento, todo o processo vem de Cristo. O Evangelho é poder. O Ramaueba, Ramacharababá. Aleluia. O Evangelho é poder. Que sinta a presença de Deus na tua casa. Sinta a paz. Eu vou orar por você agora. Onde você está, ore comigo. Senhor, meu Deus. O teu Evangelho é poder. O teu Evangelho é graça. Maravilhoso. O Rabaueba, Rabagai. Abençoa essa casa onde chegar o teu Evangelho agora. Onde chegar as boas novas. Abençoa esta casa agora. O Evangelho que não é, Senhor, autoajuda, mas é ajuda do alto. Abençoa este filho agora, trazendo cura da alma, trazendo cura nos sentimentos, todo ser totalitário, corpo, alma, espírito, sejam santificados aqui. Corpo, fala do que eu posso ver, fala da bainha da alma, Senhor. Alma fala do psique, sentimentos. Que os sentimentos sejam transformados. Espírito fala daquilo que o Senhor soprou em nós. Em união com o teu Espírito temos vida. Senhor, abençoe teu filho agora. Seja com eles. Que a tua graça, a tua paz seja sobre cada um dos irmãos. Pai, Senhor, irmão Nelson, eu não estou vendo comentário, mas eu vou tentar ver. Aqui não consigo ver mesmo. Pai, Senhor, irmão Nelson, irmão Mauro, um abraço, meu irmão. Ao digníssimo irmão, também a sua casa, Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua esposa. Eu não consigo ver outros irmãos que forem entrar, Deus abençoe. Não se engane, o Evangelho não é isso que nós estamos vendo aí, autoajuda, mas o Evangelho é a ajuda do alto. O Evangelho é a missão missodei. É anunciar a missão de Deus. Missodei. Anuncia a missão de Deus. No latim, os pregadores pregavam que era missodei. Missodei. Missão de Deus. Eu sei que Spurgeon, Charles Spurgeon, John Hus, Savonarola, Finney, John Wesley, teria vergonha do que nós estamos pregando hoje. Paulo teria vergonha. Desculpe, teria vergonha do que pregamos hoje. Porque o Evangelho é transformação, é poder de Deus. O Evangelho é para trazer ao homem a salvação. O Evangelho não é um negócio, um bom negócio para aqui na terra. O Evangelho é um projeto de Deus, missão de Deus para o homem, para a tua eternidade. Deus enviou seu Filho para reconciliar o mundo, reconciliar o homem com Deus. Lembre-se, Jesus veio buscar e salvar os perdidos, eu e você estávamos em cruz. Deus te abençoe. Eu prometo a vocês que eu vou trazer aqui minha esposa, qualquer dia, para louvar a Deus. Minha casa fará um culto na tua casa através dessa live. Aqui está minha princesa, minha filhinha. Deus abençoe a tua casa, meu irmão. Boa noite. Quer aparecer? Em Cristo Jesus. Tem mais para trás para dizer você. Linda, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dá tchau para todo mundo. Fala, eu vou cantar para Jesus. Evangelho que é poder. Deus te abençoe, viu? Um abraço, um beijo no coração daquele que está aqui para dizer que o Evangelho é poder. Fique com Deus.